En el marco del noveno Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, celebrado en la Ciudad de México, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el ICAP, y el Estado cubano entregaron condecoraciones a unas cuantas personas, militantes, activistas de la solidaridad con Cuba, con muchos años de experiencia en la batalla en favor de Cuba, en contra del bloqueo y también en otras causas y campañas y luchas en favor de Cuba a lo largo de estos años. Una de esas personas que recibió la medalla de la amistad de la República de Cuba es Carmen Diniz. Ella es brasileña, pertenece, entre otras organizaciones, al Comité Carioca de Solidaridad con Cuba y las Causas Justas. Y bueno, pues vamos a conversar en Cuba Información un poco con ella. Carmen, ¿qué se siente cuando se recibe algo de Cuba y algo como una medalla de la amistad? Es una alegría. Buenas a todos, ¿cómo están? Es una alegría tan grande y así, porque es un reconocimiento que nosotros no esperamos que ocurra, porque hacemos la cosa porque creemos en Cuba y en las causas justas. Entonces, hacemos muy poco. Esa solidaridad que hacemos por Cuba es tan poco si lo comparamos con la solidaridad que Cuba hace por los pueblos, por los pobres, por el mundo. Entonces yo pienso así, siempre hablo eso con alguien de Cuba, no me agradezca, porque yo tengo un listado enorme para agradecer de Cuba, y o que hacemos yo pienso que es tan poco que hacemos por Cuba, pero te digo que es una alegría cuando tú recibes una medalla de esa, ¿sabe? Parece que no sé, es muy bueno porque es un reconocimiento. Yo me quedé y estoy hasta hoy, porque hace 2 días, creo, la entrega de la condecoración. Estoy a 2 días feliz. Así es. Carmen, cuéntanos en qué organizaciones participas, porque además del Comité Carioca que he mencionado, también participas en otras organizaciones vinculadas a las luchas globales, a la solidaridad internacionalista, ¿no? Bien, yo pertenezco al Comité Carioca, como tú dices, el más importante, en el que más tengo labores y todo. El Comité Carioca de Solidariedad con Cuba y las causas justas. Esse comitê surgiu quando os 5 cubanos foram detenidos nos Estados Unidos. Então, depois da sentença, do juízo, nós outros teníamos mais de 300 comitês por el mundo por los 5. Então, surgimos por la libertad de los 5, primeiro. Yo hacía parte ya de otras organizaciones, asociaciones de solidaridad con Cuba, pero el comité surge ahí, con los 5, cuando sale la sentencia, y ahí tú no tienes más que pelear en la justicia, y sí en la política. Entonces hicimos ese comité. Y nos unimos al comité internacional. Entonces somos el comité Carioca. Carioca significa de Rio de Janeiro. Quem nasce em Rio de Janeiro é carioca. Então, por isso. Então, nós outros nos unimos ao Comitê Internacional e somos o capítulo Brasil do Comitê Internacional para Justiça e Dignidade a los Pueblos, que tem sede em La Habana, tem também outras sedes, outras filiales em Estados Unidos, em Bélgica, em França, ou seja, em Líbano, em vários países diferentes que apoiam a solidariedade com Cuba. Além disso, eu sou jurista, eu sou da coisa do direito, que em Brasil chamamos la derecha, porque o direito é muito de la derecha, sabemos disso. Por isso, hacemos uma campanha. Eu sou da Associação Brasileira de los Juristas por la Democracia.
não me gusta muito o termo, não, pero não importa. Importa que estamos haciendo e intentando hacer aqui no encontro, ampliar uma organização em contra o lawfare, que é isso que acontece, ocorre em todos os países. E, em especial, temos um grupo muito largo em Brasil de lawfare por Lula, por Dilma, que tudo isso foi lawfare. Cristina Kirchner, Hugo Chávez, Maduro, agora. Isso está muito Rafael cerca. Correa, Rafael Correa, Lugo, de Paraguai. Então, temos uma infinitud de lawfares que Daniel estamos. Jadue, ¿no? En Ah, Chile también, ¿no? Jadue. sí, sí, también. Entonces, sí, el prefecto, el alcaide, estamos aí por la pelea por ele. Então, eu venía acá com essa tarefa específica de vamos tentar fazer um seminário em La Habana, em Cuba, aonde ele ia, sobre isso. E é importante que se diga que já temos uma universidade brasileira pública que agora vai ter essa disciplina em la Faculdade de Derecho, ou Derecha, pero não importa, que se chama Lawfare. La disciplina. Imagínate se nós logramos fazer isso em várias faculdades, para que se pueda combater isso, que isso é uma coisa muito importante para nós outros de nossos países acá. Isso acontece, ocorre muito mais aqui na América Latina, porque é uma maneira de combater, não solo, pero Si aterrizamos un poco en Brasil sí. y en la relación entre Cuba y Brasil, y vamos unos años atrás, ¿no? A ese periodo negro de la presidencia de Jair Bolsonaro, en aquel momento, cuando había varios miles de médicos, médicas de Cuba que estaban en la Amazonía, que estaban en zonas de favelas de Brasil, atendiendo a millones de personas, se produce un acontecimiento y es la expulsión de facto, ¿no? Por parte de un gobierno de derechas a iniciativa a iniciativa del gobierno de Estados Unidos, indudablemente. ¿Qué lectura se puede sacar de eso? Porque eso no solamente incidió bueno, en las relaciones internacionales de Cuba, sino que incluso también incidió, bueno, pues que esos acuerdos servían también a Cuba para poder sostener, al menos parcialmente, su propio sistema de salud con determinados ingresos que tenía, ¿no? ¿Qué lectura haces mirando un poco al momento actual? Porque ahora el gobierno de Estados Unidos sigue tratando de perseguir cualquier tipo de convenio similar. Eso un poco hace parte del lawfare, ¿no? Igual, yo creo. Ahora, la cuestión del programa Más Médicos que teníamos en Brasil, que fue hecho, firmado, firmado en el gobierno de Dilma Rousseff. Y el ministro era el Alejandro Padilha, que es nuestro ministro ahora y está prohibido de ir a Estados Unidos. No tiene la visa. Entonces la cosa sigue. O que digo do programa Mais Médicos é um dos agradecimentos que eu sempre falo. Eu não vivo em favela, eu não vivo em La Amazônia, eu vivo em Rio de Janeiro, na cidade grande, tenho um seguro de saúde, pero imagínate que tinha pessoas em La Amazônia e em outros lugares do Brasil, que o Brasil é muito largo, que jamais viram médico, jamais em sua vida, 60 anos de idade. Y jamás dirían, bueno, porque la atención de la salud es un país, Brasil es un país rico de pobres. Isso é importante que tengamos assim em mente. Então, o programa Mais Médicos, chegamos a ter 14.000 médicos do programa, não era só de médicos cubanos, pero la gran parte, Sí, porque 8.000 o así, de los chegamos 14 a 14.000 médicos. Eu não sei como o governo logrou levar todos embora, e tinha que levar. Não podemos criticar o governo cubano em naquele período de mandar os médicos volver a Cuba, porque de verdade corria um peligro ali com a presidência de Bolsonaro. Então, assim, qual é o resultado disso? Assim, um pouquinho, reflexo só de eles terem saído.
Nosotros temos agora 700 municípios de Brasil, cidades, que não têm atenção médica nenhuma. Em 2018 se foram. Em 2019 fizeram uma pesquisa, uma investigação, e, por exemplo, na Amazônia, a mortalidade infantil de niños, em menos de um ano que se tinham ido, subiu 12%. 12%. Por quê? Não é só cirurgia e medicinas, é também falar assim para as pessoas, há que ferver a água, há que fazer umas coisas que as pessoas, os indígenas, não estão acostumados com isso. Então, para eles, foi uma coisa muito que Lula está tentando fazer de novo algo, alguma assistência médica, pero com os cubanos foi muito diferente. E importante dizer que a medicina cubana é muitíssimo mais humana. Então, as pessoas assim, se quedavam, que estranho isso, como assim? Não, não me sento à frente do médico. Não, senta aqui de lado, vamos conversar. Hicimos incluso o comitê, hicimos um vídeo, porque o município de Rio, la alcaldía de Rio de Janeiro, aún era Dilma, creio, aún teníamos os médicos, e quando eles chegavam nos aeroportos, as pessoas iam para allá para dizer escravos. Isso não é de Brasil. Assim também foi em outros países neoliberais. E então, quando foram dar uma medalha, creio, em Rio de Janeiro, fizemos um vídeo muito curto, está no YouTube, que se chama Valeu Cuba. Valeu para nós outros é assim, graças. Valeu. É por isso. Então, fizemos essa película muito curta, mostrando isso, e para que as pessoas vejam. Então, ela indígena. E aí? Quanto tempo não tinha um médico acá? E aí o homem fala, os indígenas falam baixito, assim. É muito interessante. A película é um agradecimento, um desagravo por tudo que passaram por los neoliberales en Brasil. Bueno, pues muchas gracias, Carmen. Una de las personas militantes de la solidaridad que ha recibido la medalla de la amistad de la República de Cuba estos días, aquí en el 9º Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba.